gente! Esse é mais um vídeo novo no canal. Hoje vamos falar sobre arquivo físico em empresas privadas. Bem básica a teoria, viu, gente? Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho e clicarem no joinha se gostou desse vídeo. Então, o que nós vamos falar nesse vídeo? Primeiro é o que é arquivo, o que é ciclo de vida, né? Vamos falar sobre a tabela de temporalidade, o mobiliário arquivístico e um pouquinho de gestão da informação e tratamento de documentos. Então, o que é um arquivo? Um arquivo é toda a coleção de documentos classificados, conservados em determinada ordem, permitindo a utilização tanto imediata quanto futura. O arquivo é a memória da empresa, a principal fonte de consulta sobre a sua história e dos seus funcionários, como se fosse um arquivo pessoal. Seus documentos pessoais, certidão de nascimento, identidade, fotografias, diplomas, etc. E esse motivo que os documentos de uma empresa não podem ser eliminados sem qualquer análise ou seguindo determinados padrões científicos, como a TTD, a Tabela de Temporalidade de Documentos. E o que é esse ciclo de vida de documentos? Os arquivos arquivísticos, eles têm um ciclo de vida, que é o arquivo ativo, o arquivo intermediário e o arquivo inativo. Mas o que é essas três modalidades? O arquivo ativo é aquele onde estão guardados os documentos que estão processados, que são de uso frequente, dossiê de funcionário e etc., com o funcionário ativo, né, da empresa. Arquivo semiativo ou intermediário é o arquivo onde são guardados os documentos já processados que são menos utilizados, por exemplo, dossiê de funcionário desligado. E o arquivo inativo ou permanente, ou um arquivo morto, né, em alguns casos. O morto ele não é bom ser usado porque desvaloriza o serviço de arquivo. Então é bom a gente sempre falar que é arquivo inativo. Então, o inativo é onde os documentos são usados ou consultados por algum processo de lei, alguma coisa bem específica, depois de um longo tempo que ele está guardado lá. E esse mesmo, ele necessita de ser estabelecido um método para o expurgo, de preferência ecológico, pois alguns materiais de arquivo são recicláveis. Lembrando que o expurgo, ele depende de cada tipo de uma lei específica. Às vezes o expurgo ele nem precisa passar por essas três modalidades. Às vezes o expurgo já se vai no arquivo ativo ou inativo. Bom, e o que é a tabela de temporalidade documental? É um instrumento de gestão de documento resultantes do processo de avaliação e aprovado por autoridades competentes, que define os prazos de guarda temporária, vigência, prescrição, precaução em função de valores administrativos, legais, jurídicos e determina a destinação final dos documentos. Ele determina a guarda e a eliminação ou até mesmo a guarda permanente de alguns arquivos. A tabela de temporalidade ela tem que ser validada com os gestores de cada área. Não só, é claro que acima do gestor está a lei, que a gente não pode, né, deixar de passar por cima de uma lei. Mas, se o gestor for 5 anos e o gestor quiser 7, a gente vai colocar 7 anos de guarda daquele documento, depois eliminado. E a tabela a tabela de temporalidade documental, como que a gente faz esse processo? Como que se cria o processo? Então, realiza-se um inventário de todos os documentos existentes, realiza a pesquisa para saber qual a temporalidade do documento, é uma pesquisa legislativa, né? E junto com os gestores de cada área, pesquisas formais através de legislações, pesquisas informais com usuários dos documentos, fazer uma análise de definição do tempo
que deve ficar com um arquivo corrente, intermediário e permanente. Por exemplo, eu tenho um dossiê de funcionário que enquanto o funcionário estiver na empresa trabalhando, ele vai ficar no arquivo ativo, no arquivo ativo. E depois que esse funcionário for desligado, ele vai ficar 5 anos no arquivo intermediário. Depois dos 5 anos, ele vai ficar mais 30 anos no arquivo permanente, no arquivo inativo. Então, aí a gente já criou-se ali um tempo de guarda para aquele documento. Geralmente, a gente arquiva os documentos por dossiê, por família, por documentos agrupados sobre o mesmo assunto, para facilitar ali até a recuperabilidade da informação. E aí, a gente vai fazer a tabela da temporalidade contendo os campos, né? Código do documento, item documental, prazo, destino daquele documento. E é bom também colocar a lei, né, na tabela de temporalidade, a lei que se refere àquele documento. Vocês podem me mandar um e-mail que eu mando para vocês uma tabelinha que eu já fiz com o item documental e a lei que prescreve a temporalidade daquele documento. Não tem todos, tá, gente? Vocês não vão achar todos, mas vocês vão achar grande espaço nessa tabela. Então, todo o processo deve ser validado com o responsável da área. Deve-se observar também a preservação, a acessibilidade, a classificação, atualizando e principalmente a metodologia de consulta dos documentos. Também isso pode estar tudo na tabela. Então, e o mobiliário arquivístico? O que a gente deve usar e o que a gente não deve usar? A gente sabe, né, que hoje em dia a gente prefere trabalhar com os documentos eletrônicos, né? Mas eu fiz esse vídeo porque ainda existem muitas empresas que trabalham com documento físico, né? E existe ainda muito documento físico. O documento físico, ele ainda vai trabalhar com muito tempo. Lembrando que esse vídeo é mais para documento físico. Então, para você fazer uma consultoria, um serviço de arquivo, você deve identificar o mobiliário arquivístico. O que é isso? Quais são os materiais que eu vou usar para fazer a organização daquele acervo. Então, nós temos aí, por exemplo, uma pasta pendular, a pasta intercaladora que vai dentro da pasta pendular, as divisórias que vai dentro da pasta intercaladora e tem a caixa arquivo, muito utilizada no arquivo inativo. Então, coloquei umas observações interessantes. Caixa arquivo, não é bom utilizar caixa box, né, porque fica duplicidade, são duas palavras com o mesmo significado. É uma caixa de papelão ou de plástico ondulado e é desmontável. Para que serve de guarda, o documento é muito utilizado para arquivo inativo. Pode ser colocado dentro de container com o objetivo de auxiliar. Pastas destinadas a proteger e colecionar documentos e são feitas de cartolina, plástico, papel, papelão. Aí tem o tipo de pasta suspensa, pasta AZ, pasta intercaladora, pasta pendular. Guias são fichas com saliência superior, onde se descreve a especificação correspondente ao documento. Ali você pode colocar, ali nesse exemplo, tá o alfabeto, mas você pode colocar também aí não tá como etiqueta, né? Tá com caneta, mas você pode colocar também uma etiquetinha, imprimir a etiqueta Pimaco e colocar aí nas guias para você fazer o dossiê. Esse dossiê ele pode ser o dossiê de funcionário, que tem uma guia para cada tipo de documento que você reparticiona. Você pode criar dossiês de diversas maneiras e criar dossiês assim dentro de pasta fica super organizado.
E aí nós temos onde se vai guardar os documentos, né? Nós temos o arquivo gaveteiro, onde que cabe essas pastas que eu mencionei, né, no slide anterior, que fica super organizado. Por fora você tem que identificar também com a etiquetinha, bem aqui, deixa eu mostrar com o mouse. Você tem que identificar aqui com a etiquetinha o que é. Lembrando que pela LGPD você não pode deixar nome de pessoas, dados visíveis, viu? E é importante para a LGPD que esses arquivos eles não fiquem abertos para que qualquer pessoa consiga acessar. Então, além de vocês preocuparem com a organização do acervo, tem que preocupar com a LGPD, com os dados sensíveis das pessoas. As prateleiras, né? Isso é muito utilizado para quem não tem muito recurso, né? Quem tem um recurso mais baixo para trabalhar com arquivo. E aqui também você pode colocar as separações de pastas aqui também. Por exemplo, você colocar pasta. E essas prateleiras são ótimas para colocar caixa arquivo. E nós temos também o arquivo deslizante, né? A gente tem contato de diversas empresas que fazem esse tipo de armário, eu já utilizei em diversos locais. Aqui você abre e fecha ele é possível de trancar. Esses armários eles são contra até mesmo desmoronamento, né, de edifício. Então ele suporta muito. Esse suporte eles são feitos de materiais bem resistentes. Eles protegem contra a água, pode ser trancado, fecha-se todas e tranca. E nele você pode escolher essas partes aqui, por exemplo, quero só essa parte aqui de caixa, ou eu quero só cabideiro de desenho, então vai vir só cabideiro aqui e passa em cima, ou prateleira para que coloca caixa arquivo ou pasta Z, né? Isso você que escolhe aqui dentro do armário como que ele vai ser. É muito interessante comprar esse armário, né? Para quem tiver quem tem documentos que precisam de ser bem preservados, eu sugiro muito a compra. São bem caros, tá? Em média de um armário como desse aqui deve estar em torno dos 40 a 60 mil reais, dependendo do tipo do armário, do material. Mas vale a pena para quem precisa, né? Se o recurso for necessário para salvaguardar os documentos que você precisa, se os documentos são importantes, vale muito a pena. Como que a gente tem a parte de tratamentos. Antes de a gente organizar, a gente tem que tratar os documentos. Então a gente deve tirar os grampos dos documentos, eles enferrujam, né? Então colocar um papelzinho com clipes por cima. Deve-se tirar gominhas, com o tempo elas derretem e viram tipo uma cola no documento. Para a organização é o ideal furar e prender com prendedor plástico, porém há o risco do furo ali que você furar ali cortar alguma informação. Então aí você tem que classificar os documentos também, ou agrupar por ordem alfabética, ou por dossiê, por ordem cronológica, ordem numérica, ordem de uma classificação que você criou, um número, uma máscara que você criou. Você pode criar por área, etc. Então, gente, aí nós temos materiais de escritório que a gente vai usar. A gente tem essa glicerina, né, que ela é muito vendida para você passar papel. Ela é muito legal a gente usar ela para poder tratar o documento, principalmente quando for escanear. O prendedor plástico que vai junto com aquelas pastas lá na frente que eu falei, a etiqueta. E nós também temos outros materiais que são importantes, como furador, tesoura, extrator, fita lacre, cola bastão, glicerina, papel contact, etiquetas adesivos, envelopes de papel. É bom a gente evitar sacos plásticos, gominhas, grampeadores ou materiais que... Então é isso, gente. Muito obrigada.